dias de guerra é tempo de sermos ousados. É tempo de nós usarmos a nossa fé ousada, com firmeza. E eu me lembro exatamente, falando de ousadia, do momento em que a guerra veio até Israel. Lá em 1 Samuel capítulo 13, os filisteus se acamparam em ordem de guerra contra Israel. Só que Israel estava vivendo um momento completamente adverso, um momento complicadíssimo. E Israel não tinha nenhuma espada, porque os mesmos filisteus tinham mandado matar todos os ferreiros. Porque os filisteus pensaram o seguinte: se eles não têm armas, eles não vão ter coragem também. E eu quero perguntar para você: se você não tem armas, você também não tem coragem? Tem pessoas que são assim: se não tem dinheiro, também não tem fé. Né? Se eu não tenho carro, eu também não tenho disposição. O problema não é você não ter dinheiro, o problema é você não ter coragem. O problema não é você não ter um carro, não é você não ter uma condição. O problema é você não ter disposição. E foi exatamente essa a estratégia do inimigo contra o povo de Israel. Falou assim: vamos tirar as armas deles, que nós tirando as armas dele, a gente tira a coragem. E eu quero perguntar para você hoje: sem armas você não tem coragem? Sem armas, sem ferramentas, sem condições, sem isso. Talvez você está aí agora falando: não tem como. Não tem como ir para a guerra. Não tem como tomar um posicionamento na batalha. Não tem jeito, porque eu não tenho armas, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não tem como eu fazer nada. Estou dentro de casa, não tem como fazer nada. Oh, será que não? Será que não? Porque o inimigo, ele quer o tempo todo tirar nossa fé, tirar nossa força, tirar nossa coragem, tirar o nosso ânimo. E essa é a hora dos valentes se posicionarem. Esse foi o momento, nesse contexto, em que não havia nenhuma espada, só havia duas espadas, a de Jonatas, filho de Saul, e a de Saul. E nesse momento, Jonatas pegou o escudeiro, pegou um discípulo e falou: nós não temos armas, nós não temos o exército armado, mas nós temos fé, nós temos Deus. E isso não nos impede, pelo contrário, isso nos motiva. Jonatas não olhou para aquilo que ele não tinha, Jonatas olhou para aquilo que ele tinha, que era Deus, coragem, fé. Ele não ter um exército não tirou nem a fé nem a coragem dele. E ele ousadamente chamou o discípulo, e em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 6, ele foi para cima, ele foi ousado. Ele olhou para o discípulo e falou: vamos para cima desse incircunciso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ele, num ambiente contrário, numa situação contrária, onde ele não tinha condições, ele não perdeu a fé. Pelo contrário, ele foi ousado. E o ousado é esse, é mesmo em condições contrárias. Ele se posiciona, ele marcha. Nós estamos vivendo dias contrários. E eu quero perguntar para você: qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido a sua conduta? Como você tem se comportado? Você tem ficado preso naquilo que você não tem? Falando: meu Deus, a guerra chegou na minha porta, porque a guerra chegou na porta de Israel naquele dia. Né? Tem guerras que nós escolhemos entrar, tem batalhas que nós escolhemos entrar. Nós falamos: eu dei um passo adiante, eu escolhi entrar nessa guerra, mas tem guerra que vem na nossa porta, situações que nos acometem, que vêm sobre nós, que requer um posicionamento, que requer uma postura. E Jonas tomou uma postura. Jonas tomou um posicionamento. Ele falou: eu não tenho as condições perfeitas, mas eu tenho fé, mas eu tenho coragem, mas eu tenho disposição. Talvez hoje você não tenha as condições perfeitas para fazer algumas coisas na sua vida, para tomar algumas atitudes, para tomar algumas decisões, mas isso não pode tirar sua disposição, sua fé e sua coragem. Quem faz grandes coisas não é quem tem condições perfeitas, é quem tem fé, quem tem coragem, quem é ousado. Ousadia é a palavra para você hoje. É o que Jonatas teve ousadia, mesmo num contexto contrário. Ele foi para cima, porque ele olhou para aquilo que ele tinha. E ele falou: eu tenho Deus e tenho uma estratégia. Você tem Deus? Então traça a sua estratégia, creia. O ousado é aquele que olha para o que tem, é aquele que valoriza o que tem e crê e vai para cima. Eu estou desafiando você nesses dias de guerra a fechar a cara e ir para cima.